Olá, amigos do Avante, tudo bem? Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto número 10.422, que regulamenta os prazos de prorrogação dos acordos de suspensão do contrato de trabalho e de redução da jornada e do salário. Esses dois acordos, essas duas medidas, elas estavam previstas originalmente lá na MP 936. MP 936, você sabe, é de 1º de abril desse ano e foi convertida na Lei 14.020, lei inclusive que foi sancionada na semana passada, e nós aqui da Avante fizemos um vídeo explicando tudo sobre essa lei. Se você ainda não assistiu o vídeo em que falamos sobre a Lei 14.020, te recomendo fortemente dar uma olhada aqui no nosso canal, vou deixar inclusive o link desse vídeo na descrição para que você possa assistir, e aí sim assiste esse que vamos ter agora, esse que vamos conversar agora, porque para você entender tudo o que falarei agora, você precisa estar por dentro aí da Lei 14.020. Tudo bem? Legal? Então, o que acontece? Vamos lembrar que no vídeo anterior eu falei que a Lei 14.020, ela abria a possibilidade de prorrogação dos acordos, mas ela não trazia quais seriam os prazos. E ela delegava para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo fixasse quais seriam esses prazos. Lembra, né? Eu dizia, olha, precisamos de um ato do Poder Executivo para fazer a regulamentação do prazo de prorrogação. Pode ser um decreto ou uma portaria, e foi justamente o que aconteceu. Na madrugada de ontem para hoje, essas coisas ultimamente andam saindo muito na madrugada, né, sendo publicadas na madrugada, foi publicado aí o decreto 10.422, que traz o prazo de prorrogação. Vamos ver então como vão ficar essas prorrogações, vem comigo. Primeira coisa, nós temos o acordo de redução da jornada e do salário, é o artigo 2º do decreto 10.422. O prazo máximo para celebrar o acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. Vamos lembrar que o prazo anterior era de no máximo 90 dias para o acordo de redução. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu já tinha feito com o meu trabalhador um acordo de redução no prazo máximo de 90 dias. Vou poder prorrogar? Vou. Por mais quanto tempo? Por mais 30 dias. Então tinha 90, vou poder prorrogar por mais 30 e chegarei a 120 dias. 120 dias é o prazo máximo. E para o acordo de suspensão do contrato, artigo 3º do decreto, o prazo máximo para celebrar o acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho fica acrescido de 60 dias, de modo a completar o total de 120 dias. Meus amigos, olha só, antes, o acordo de suspensão do contrato de trabalho, ele era de no máximo 60 dias. Lembra que eu podia até fracionar em 2 períodos de 30, mas ele era de no máximo 60 dias. E agora, o que está trazendo o decreto? Está trazendo a possibilidade de prorrogar por mais 60 dias. Tudo bem? Então, eu tinha 60, posso prorrogar por mais 60 dias. E aí eu vou ter um total, mais uma vez, de 120 dias. Veja que esse limite de 120 dias ele vai valer tanto para o acordo de suspensão do contrato, como para o acordo de redução da jornada e do salário. Tudo bem aqui? Legal? Então, entendeu, né? Redução da jornada e do salário, antes era no máximo 90, agora é no máximo 120. A gente pode ter um acréscimo de 30 dias. E a suspensão do contrato, antes era no máximo 60, agora eu posso ter mais 60. E aí, fazer um total de 120 dias. A adoção das duas medidas, é o artigo 4º do decreto 10.422. O prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que em períodos sucessivos ou intercalados, então contínuos ou intercalados, de que trata o artigo 16 da Lei 14.020. A Lei 14.020 fala justamente aí na adoção das duas medidas para o mesmo trabalhador. Fica acrescido de 30 dias, então mais 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias, respeitado o prazo máximo resultante da prorrogação de que trata o artigo 3º, ou seja, respeitado ali o prazo que traz o artigo 3º, o artigo que fala sobre a suspensão do contrato de trabalho. Meus amigos, aqui eu tenho uma série de coisinhas a comentar. Primeira coisa,
Eu posso adotar as duas medidas para o mesmo trabalhador? Pode, aliás, sempre pude. A própria AMP trazia essa possibilidade e a Lei 14.020 também. Porém, antes, o prazo máximo era de 90 dias. Então, se eu fosse adotar as duas medidas para o mesmo trabalhador, o prazo máximo era de 90 dias. E agora? Agora eu posso acrescer mais 30. E eu vou chegar, no máximo, também a 120 dias. Veja que 120 dias agora é o prazo máximo para todas as circunstâncias. Tudo bem? Legal? Imagina uma situação concreta que eu tivesse aqui na Avante um trabalhador que eu já tinha feito um acordo de suspensão do contrato por 60 dias e depois eu fiz um acordo com ele de redução da jornada de 30 dias para fazer um total de 90. 60 mais 30, total 90. Vou poder fazer mais alguma medida? Vou. Quanto tempo? Só por mais 30. Então, 90 mais 30, eu vou chegar nos 120 dias. Tudo bem aqui? Legal? Continuando. Parágrafo único do artigo 4º do Decreto 10.422. A suspensão do contrato de trabalho poderá ser efetuada de forma fracionada. Então, suspensão poderá ser de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados. Então, veja, pode ser sucessivo, então de uma vez só, de maneira contínua, ou intercalado. Suspendeu, voltou a trabalhar, suspendeu, voltou a trabalhar. Desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias de que trata o caput deste artigo. A gente acabou de ver aí o caput do artigo 4º que fala nos 120 dias. Tudo bem? Então, olha, o decreto ele traz essa possibilidade de você fazer o fracionamento da suspensão sempre respeitando o prazo de 120 dias e sempre respeitando também esse prazo que trouxe aqui o parágrafo único, ou seja, no mínimo 10 dias. Tudo bem? Professor, posso suspender o contrato de trabalho por 10 dias? Pode, não tem problema. Pode ser por 10, pode ser por 15, pode ser por 20, desde que respeite aí os prazos que estamos estudando aqui. Tudo bem? Bacana? Não pode ser por menos de 10 dias. Dá uma olhada comigo no que fala sobre os períodos anteriores, porque aqui poderia surgir essa dúvida. Era algo que talvez fosse um pouco implícito, mas a lei tornou algo explícito ao colocar o artigo 5º. Então, artigo 5º do Decreto 10.422. Os períodos de redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho utilizados até a data de publicação desse decreto serão computados para fins de contagem dos limites máximos, resultantes do acréscimo de prazo de que tratam os artigos 2º, 3º e 4º. 2º, 3º e 4º são justamente os artigos que conversamos até agora. Artigo 2º da redução, artigo 3º da suspensão, artigo 4º da adoção das duas medidas. Meus amigos, não é que eu vou poder fazer 120 dias a partir de agora e esquece tudo que passou, não é isso. O que acontece? Eu tenho um trabalhador que eu já fiz um acordo de 60 dias. Eu vou poder fazer mais 60 dias no caso da suspensão, fazendo um total de 120. Tudo bem? Não é que são mais 120 a partir de agora, nada disso. Eu tinha um trabalhador que eu já tinha 60. Para a suspensão, eu posso fazer mais 60. Eu tinha um trabalhador que eu já tinha um acordo de redução de 90. Vou poder fazer agora mais 30. 90 mais 30 chega a 120. Tudo bem? Bacana? Eu tinha um trabalhador em que eu já tinha as duas medidas e totalizando as duas medidas dava 90. Vou poder acrescer mais 30 e chegar a 120. Por isso que ele fala, né, que até a data de publicação desse decreto serão computadas para fins de contagem dos limites máximos. Trabalhadores intermitentes. Na nossa lei 14.020, ela também trazia lá no artigo 18, a possibilidade de termos aí um elastecimento também do benefício pago aos trabalhadores intermitentes. E agora, o artigo 6º do Decreto 10.422, ele traz o seguinte: o empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data de publicação da MP 936, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600, pelo período adicional de 1 mês, contado da data de encerramento do período de 3 meses de que trata o artigo 18 da Lei 14.020. Lembra que tanto a MP como a Lei 14.020, esses instrumentos diziam que o trabalhador intermitente ele teria direito a 3 parcelas no valor de R$ 600.
E agora? Agora o decreto está acrescentando mais uma parcela. Eram 3, mais uma parcela, ficarão 4 parcelas, 4 de R$600. Tudo bem? Legal? Lembra sempre que para ter direito a esses R$600, o trabalhador intermitente ele tinha que ter contrato, inclusive está aí no texto do decreto, formalizado, né, vigente, até a data de publicação da MP 936, que ocorreu em 1º de abril de 2020. Tudo bem? Legal? Inclusive em vídeos anteriores já até tratamos sobre esse assunto da formalização do contrato do trabalhador intermitente até o prazo de 1º de abril. Meus amigos, olha só. Disponibilidade orçamentária. Tem um artigo 7º lá no decreto que diz assim: a concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal de que tratam, respectivamente, os artigos 5º e 18 da Lei 14.020, observadas as prorrogações de prazo previstas neste decreto, ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias. Então, olha só. O artigo 5º da Lei 14.020 é o que fala sobre o pagamento do benefício emergencial para os trabalhadores que tiveram acordo de suspensão do contrato ou de redução da jornada e do salário. E o artigo 18 é o que fala do pagamento do benefício de R$600 para os trabalhadores intermitentes. E o que está dizendo aqui o texto do decreto? Que a prorrogação do pagamento desses benefícios está condicionada à disponibilidade orçamentária, está condicionada ao governo ter verba para efetuar o pagamento. Confesso que numa primeira leitura me traz um pouquinho de insegurança jurídica, porque o texto está passando a ideia de que só vai haver o pagamento do benefício por parte do governo se o governo tiver de fato orçamento. Mas vamos aguardar. Eu acredito que haverá orçamento, acredito que o governo efetuará o pagamento normalmente. Vamos aguardar, porque isso vai depender, como o próprio texto do decreto diz aqui, de disponibilidades orçamentárias. A princípio, você pode pensar, professor, mas a princípio eu posso ou não posso fazer o acordo? Pode. Pode fazer as prorrogações todas que nós vimos agora. A única questão que eu deixo aí como entre parênteses, eu deixo aí em observação, é que o próprio texto do decreto está dizendo que só haverá o pagamento do benefício se houver orçamento. Tudo bem? Legal? Mas, volto a dizer, acredito que haverá normalmente o pagamento dos benefícios, como nós tivemos até agora em todos os acordos que foram feitos. Tudo bem? Então nós fizemos aqui toda a explicação do conteúdo do decreto 10.422, nós vimos aí o decreto na íntegra, com todos os tópicos, todos os pontos. Não deixa de dar um like no vídeo, a questão do like é muito importante para que nós possamos fazer a divulgação desse conteúdo para outros profissionais da área. Então, quanto mais likes nós temos, mais o YouTube vai mostrar isso para outras pessoas, outros profissionais. O intuito aqui da Avante é justamente com o canal poder passar de maneira gratuita informação de qualidade, informação precisa, informação embasada para todos aqueles que trabalham na área de DP, de RH e também no direito como um todo. Bacana? E não deixa também de se inscrever no canal para que você sempre aí tenha novidades, esteja sempre bem informado sobre tudo que temos de atualização na área. Tudo bem? Te vejo nos próximos vídeos então. Até mais. Tchau, tchau.